Boa noite, docente. Chamo Rosa Moisés Mãe. Vou falar da norma 28, que fala sobre Rédito. O presente trabalho está estruturado da seguinte maneira: norma aplicável, definição de rédito, reconhecimento de rédito, vendas de bens, prestações de serviços, mensuração de rédito, exemplos ilustrativos, incluídos como INPEDs de IAS 18 e IFRS 13, programas de fiabilidade do cliente. Norma aplicável. Relativamente ao reconhecimento de rédito, foi emitido a norma 28 a qualquer que tem por base de IAS 18 rédito emitidos pelo IASB. A norma 28 deve ser aplicada na contabilização de receita provenientes das seguintes transações e eventos. Temos venda de bens, prestações de serviços e uso de terceiros de ativos da empresa com rendimentos de juros, royalties e dividendos. Temos a definição: fluxo bruto de entradas de benefícios econômicos durante o período proveniente do curso normal dos negócios de uma entidade quando esses fluxos resultarem em aumento do capital próprio que não seja aumentos relativos a contribuições dos detentores do capital. Temos reconhecimento de rédito. Temos bens de serviços, prestações de serviços e juros de real e dividendos. Bens de serviços ou réditos provenientes de venda de bens deve ser reconhecido quando forem satisfeitas todas as condições seguintes: a entidade tenha transferido para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens. A entidade deixou de ter qualquer envolvimento contínuo de gestão associados com a posse e o controle eleito de bens vendidos. As quantias do rédito podem ser fiavelmente mensuradas e é provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade e os custos suportáveis ou a serem suportados com as transações podem ser fiavelmente mensurados. Temos bens de serviço. Temos prestações de serviços. O rédito associado às prestações de serviços são os seguintes: quando o desfecho de uma transação que envolve a prestação de serviços pode ser estimado com confiabilidade, o rédito associado à transação deve ser reconhecido com referências à fase de acabamento da transação na data do balanço, e o desfecho de uma transação pode ser estimado com fiabilidade quando todas as condições seguintes forem satisfeitas. A
quantia de rédito pode ser mensurada com fiabilidade e é provável que os benefícios econômicos associados da transação fluirão para a necessidade e os custos suportados com a transação e os custos para incluir a transação podem ser mensurados com fiabilidade. Os métodos para determinar a fase de acabamento são previstos na norma 10, contratos por construção. Juros, RELs e dividendos. De acordo com a norma 28, rédito proveniente do uso por outros ativos da empresa que produzem juros, royalties e dividendos devem ser reconhecidos quando sejam prováveis quando os benefícios econômicos associados com a transação fluam para a entidade e a quantia do rédito possa ser medida com fiabilidade. O rédito deve ser reconhecido nas bases seguintes. Os juros devem ser reconhecidos com base de proporcionalidade de tempo que tome em consideração o reconhecimento efetivo do ativo. O REL deve ser reconhecido na base do acréscimo de acordo com as substâncias relativo. E os dividendos devem ser reconhecidos quando se estabelece o direito dos acionistas a receberem o pagamento. Temos a mensuração do rédito. Segundo a norma 28, o rédito deve ser mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber. Normalmente, não temos dúvidas sobre o justo valor da retribuição recebida ou a pagar. O pagamento é efetuado em dinheiro ou concede-se um financiamento aos clientes de 30, 60, 90 dias, por exemplo. Neste caso, os valores nominais de retribuição recebidos ou a receber correspondem ao valor do rédito. No entanto, por vezes ocorrem transações que implicam o cálculo do justo valor da retribuição recebida ou a receber. São exemplos dessas transações. Temos a troca de bens ou serviços de semelhantes, a venda com juros, a venda com pagamentos ao longo prazo sem juros, a venda de bem com a simultânea celebração de um contrato de serviços de manutenção. Temos exemplos ilustrativos, incluindo como apêndices das IAS 18. São aquelas que não fazem parte da norma. Resumem-se a seguir alguns aspectos dessas apêndices: venda de bens, vendas tipos futuros, quadros pelos quais entrega é adiantado a pedidos do comprador, mas a compra não assume
titularidade e aceita a faturação. A receita é reconhecida quando o comprador assume titularidades, desde que seja provável que a entrega seja efetuada, os bens estejam para poder vender, identificar e prontos para entrega ao comprador na data em que a venda é reconhecida. Os bens estejam em poder do vendedor, identificados e prontos para entrega ao comprador na data em que a venda é reconhecida. O comprador confirma especificamente as instruções para cada diferida. Se apliquem as condições normais do pagamento. Bens expedidos sujeitos a condições: instalação e inspeção. O resto é normalmente reconhecido quando o comprador aceita a entrega e a instalação e inspeção estão completas. Aprovação nos casos em que o comprador negociou um direito liminar de devolução. As vendas a consignação em situações em que recebe os bens, encarrega-se de vender os bens pelo vendedor, e vendas com pagamento contra entrega. Temos vendas de bens retidos em que tais bens sejam entregues somente quando o comprador faça o pagamento final de uma série de prestações. O rédito proveniente de tais vendas é reconhecido quando os bens forem entregues. Todavia, quando a experiência indicar que a maior parte de tais vendas será consumido, o rédito pode ser reconhecido quando for recebido uma quantia significativa, desde que os bens estejam em poder do vendedor, identificar e prontos para entrega ao comprador. Venda de intermediários. O rédito proveniente destas vendas é geralmente reconhecido quando tiverem sido transmitidos os riscos e vantagens da posse. Mas quando o comprador atuar como um agente, a venda é tratada como as vendas à consignação. Assinatura de consignações similares. Quando os elementos envolvidos forem de valor semelhante em cada período de publicação, o rédito é reconhecido numa base linear durante o período em que os elementos forem expedidos. Temos vendas e prestações. Temos o rédito atribuível ao preço das vendas expurgados dos juros. É reconhecido a data da venda, os preços de venda e o valor
presente da transação calculada pelo desconto das prestações a receber a taxa de juros imputada. Os juros são reconhecidos como rédito na medida que forem sendo obtidos numa base proporcional de tempo em que tome em conta a taxa de juros imputada. As vendas de bens imobiliários, de uma forma geral, o rédito é reconhecido quando a titularidade da posse passa para o comprador, mas nos casos em que a transferência para o comprador dos riscos e vantagens da posse se opera em data anterior, o rédito é reconhecido nessa data. Temos prestações de serviços. Serviços de instalação e montagem. A remuneração dos serviços de instalações e montagem é reconhecido quando o rédito com referências à fase de acabamentos da instalação, a menos que sejam inerentes à venda do bem. Caso em que os reconhecimentos quando os bens forem vendidos. Remunerações de serviços, incluindo os preços de bens. Quando os preços de venda de um bem incluir uma quantia identificável para serviços subsequentes, por exemplo, apoio pós-venda e melhoramento de produtos na venda de software. Essa quantia é diferida e reconhecida como rédito durante o período em que o serviço passa a ser executado. A quantia diferida é aquela que se vier a cobrir os custos esperados dos serviços acordados, acrescentados de uma margem razoável de lucro sobre o caso de serviço. Temos comissões de publicidade. As comissões de publicidade são reconhecidas quando os respectivos anúncios aparecem perante o público. As comissões de produção de anúncios são reconhecidas com referências à fase de acabamentos do projeto. Bilhete de admissão. O rédito de espetáculos artísticos, de paquetes e outros acontecimentos especiais é reconhecido quando o evento tiver lugar. Quando for vendida uma assinatura para um determinado número de eventos, o preço é imputado a cada evento numa base em que refleta a extensão de serviços realizados em cada evento. Inscrições e propinas do ensino. O rédito é reconhecido ao longo do período de instrução. Temos remunerações e desenvolvimento de software. As quantias provenientes do desenvolvimento de software à medida de interesse do cliente são reconhecidos como rédito, com referências à fase de acabamentos do desenvolvimento, incluindo a conclusão de serviços proporcionados pelo apoio de serviços pós-entrega. Temos programas de fiabilidade do cliente. Temos referências e as 8 políticas contabilísticas, alterações estimativas contabilísticas de erros, e as 18 rédito e as
37 provisões passivos contingentes do ativos contingentes antecedentes. Os programas de fiabilidade do cliente são usados pelas entidades para proporcionar incentivos aos clientes para comprarem os seus bens ou serviços. Se um cliente comprar bens ou serviços, a entidade concede-lhe crédito de prêmio, muitas vezes designados por pontos. O cliente pode resgatar os créditos por prêmio como base ou serviços gratuitos ou um desconto. Os programas funcionam de várias formas. Os clientes poderão ter de acumular um determinado número ou valor mínimo de créditos de prêmios para poderem resgatá-los. Os créditos de prêmios poderão estar associados a compras ou grupos de compras individuais ou a um clientismo continuado durante um período específico. A entidade pode operar um programa de fiabilidade do cliente, ela própria, ou pode participar num programa operado por terceiro. Temos um âmbito. Esta interpretação aplica-se aos créditos de prêmios com fiabilidade dos clientes que uma entidade concede aos seus clientes como parte de uma transação de vendas e prestações de serviço ou uso de ativos de entidade pelo cliente e sujeitos ao cumprimento de outras condições de qualificação. Os clientes podem resgatar no futuro bens ou serviços gratuitos ou com desconto. Temos questões tratadas nesta interpretação. Se a obrigação de entidade proporcionar bens ou serviços gratuitos ou um desconto no futuro deverá ser reconhecido e mensurado, imputando uma parte da importância recebida ou a receber da transação de venda aos créditos de prêmios diferidos, o reconhecimento de crédito ou provisionando os futuros custos estimados de fornecimento dos prêmios. E se for imputado uma importância dos créditos de prêmio, quando lhe deve ser imputado, quando é que o crédito deve ser reconhecido, se for um terceiro fornecedor, os prêmios, como é que o crédito deve ser mensurado. Temos exercício 1. Temos um fabricante de equipamentos industriais vendeu uma instalação fabril nas seguintes condições: preço de venda 260.000 meticais. Condições do pagamento: 30% contra entrega, 70% em quatro prestações semestrais. A taxa de juros corrente no mercado para um financiamento idêntico em prazo e risco é de
10,25% ao ano e o preço de venda dos equipamentos a pronto é de 240 mil meticais. Procede a contabilização desta operação. Temos a solução. Taxa de juros anuais de 10,25% é equivalente à taxa de juros semestral de 5%, pois 1 mais 0,10,25 sobre 2 menos 1 é igual a 0,5. O quadro seguinte mostra-nos os valores presentes dos fluxos de caixa dos recebimentos no momento, à venda e no fim dos 4 semestres seguintes. Temos no período temos 0, 1, 2, 3, 4, total, valor nominal e desconto. Temos em fluxos valor de 78.045.500 meticais, 45.500 meticais, 45.500 meticais e, por fim, 45.000 meticais, que dá 260 mil meticais. No ano 0, temos valor de 78 mil, valor de 43.333 meticais. Temos também 41.270 mil meticais. Temos 39.305 meticais. Temos 37.433 mil meticais, que o total é de 239.341 meticais. O valor nominal é de 260 mil, o desconto é de 265 mil meticais. Temos 45.500 mil meticais. Temos 43.333 meticais. Temos 41.270 mil meticais. Temos 39.350 mil meticais. O valor total é de 169.408 meticais. Temos no ano 3 valor de 45.500 meticais, valor de 43.333 meticais, valor de 833 mil meticais, no valor de 91 mil. E no desconto temos o valor de 2.197 meticais. E por fim temos 45.500 meticais, 45.500 meticais, no total que dá 45 mil meticais, e o desconto são de zero. A linha de desconto dá-lhes a diferença entre o valor presente em cada um dos períodos e o valor nominal ao receber. A contabilização será efetuada como segue: na data de venda, debita a conta 4.11
contas, clientes da conta corrente e credita a conta 7.1 vendas, credita a conta 4.17 cliente da conta corrente atualização. Temos e debita a conta 121 depósito da ordem e credita a conta 411 cliente da conta corrente. Obrigado.